Doutor Navarro. Muito boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite do Dr. Sabino e parabenizá-lo por esse importante evento, nessa iniciativa que espera-se tenha prosseguimento. Essa primeira questão proposta, sobre a questão da inviolabilidade, na realidade é um princípio que ele já consta da própria Constituição Federal. O artigo 133 da Constituição Federal, ele contempla dois princípios para o exercício profissional da advocacia: a indispensabilidade e a inviolabilidade. São inerentes ao exercício profissional. Quando a Lei 8.906 ela enumera algumas prerrogativas para o exercício profissional da advocacia, ela o faz não como uma regalia ao advogado, como muitas vezes o senso comum acaba imaginando, né? Na realidade, são prerrogativas para a sociedade, garantias para a sociedade. E essas garantias, elas são constantemente violadas. Constantemente violadas. No Estatuto da OAB, no Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, constam prerrogativas como, por exemplo, só citando alguns exemplos que a gente convive mais no dia a dia, a possibilidade do advogado ter acesso aos autos do inquérito policial. E a gente sabe que diariamente essa prerrogativa é violada. Ela existe, está na lei. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre essa situação e muitas autoridades policiais insistem em negar esse direito do advogado. Aqui nessa casa, nesse tribunal, agora mesmo antes de vir para cá, cheguei até um pouco atrasado, porque está o doutor Jari, que é coordenador do plantão, que tem aqui da CDAA, verificando uma situação de uma advogada que há mais de 2 dias pedia uma certidão de uma determinada vara, e essa certidão não tinha diretor, não tinha juíza para poder fornecer, não sei nem se foi resolvido lá, mas constantemente é uma violação de prerrogativa. Pois bem, essa lei 11.767 é uma lei que não teria necessidade, não teria sentido a sua existência, porque as prerrogativas do advogado já estão previstas na Lei 8.906. Ela surge, é importante contextualizar o surgimento dessa lei, porque ela surge no momento em que se alastrou a violação dessas prerrogativas, principalmente com relação à atuação, mais especificamente da Polícia Federal, com relação às diligências efetuadas no escritório de advocacia. Exatamente, mas não precisaria dela não, porque ela teve inclusive algumas inovações. O que ela fez, no entendimento mais importante, ela enumerou aqui, quando acrescentou o parágrafo 6º, né, parágrafo 6º ao artigo 7º, que ela, na realidade, ela vai enumerar alguns requisitos para que se faça as diligências ao escritório da advocacia. Uma delas, com presença de indícios de autoria e materialidade da prática do crime por parte do advogado. Decisão motivada. Expedição de mandado de busca e apreensão específica e pormenorizada. Obrigatoriedade da presença do representante da OAB. A venda, utilização de documentos, etc. Mas não precisava nada disso, porque, no meu entender, essa situação já estava contemplada, como muito bem antecedeu o doutor Damasceno. É como se fosse uma resposta aos excessos? Exatamente, ela surge num momento para coibir esses excessos.
Mas vejam bem que essa situação, em 2005, o Ministério da Justiça, na época o ministro Tomás Márcio, ele já havia uma portaria regulamentando o procedimento da Polícia Federal, exatamente para coibir uma prática que na época já era possível e continua sendo.